Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que o Pai de bondade infinita nos acolha no seu colo de pai e mãe de toda a humanidade. Quando Jesus, há 2000 anos, diante daquele compêndio de instruções, diante daquela sabedoria profunda que ele vivenciou, ele disse que aonde 2 ou mais estariam reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele não nos deixaria órfãos, porque a certeza, a convicção, em tudo que ele disse, em todas as profecias, e tudo aquilo que ele anunciou, ensinou, vivenciou, é uma doutrina para sempre. E quando ele proferiu essas palavras, ele tinha certeza de que quando nós elevássemos o nosso pensamento ao Pai Celestial, que está no infinito do universo, mas em contrapartida está dentro dos nossos corações, ele sabia com uma certeza absoluta de que neste momento nós atrairíamos para o nosso lado aquele ser determinado pelo Pai Celestial para ser o anjo da guarda, aquele espírito luminoso, mais evoluído em saber e em virtudes e em sabedoria, para nos influenciar de fora para dentro os nossos corações. Então nós atraindo este ser, este amigo invisível aos nossos olhos, mas que pode ser perceptível aos nossos corações, nós seremos 2. Então o fenômeno vai acontecer. Porque ele disse 2 ou mais. Se nós estamos com a cabeça voltada para o mundo, se nós estamos voltados para a cabeça, com a cabeça voltado para a terra, para as coisas mundanas, e não elevamos o nosso pensamento, nós corremos o risco de não entrar em contato com o Pai Celestial, conquanto jamais ele nos abandonará, porque ele está dentro de nós. Então nós somos 2, mas eu sou matemático, eu sou das ciências exatas, então vamos fazer um cálculo. Se ele disse aonde 2 ou mais estaria presente, ele estaria ali. Se nós somos 2, ele vai estar presente. E nós seremos 3. Porque Jesus vai estar ali em espírito. Nós temos essa convicção de que Jesus está aqui. Então, fazemos uma análise um pouquinho mais profunda. E vamos ver uma mãe ao lado de um filho, ensinando aquela criaturinha a elevar o pensamento e fazer uma oração para o seu anjinho da guarda. É verdade? Claro que é.
Mesmo que aquela criança não acredita nessa proposta da mãe amorosa, que cuida do filho, que está preocupada com o seu coração e, consequentemente, de elevar aquela alma para o Pai Celestial, ela, ao lado da cama, antes de dormir, ela vai ensinar aquela criança, mas sem perceber que ela, naquele momento, orando junto com o seu filho, vai atrair para perto daquela criança aquele ser determinado por Deus para acompanhar os passos daquela criatura, aquele ser simpático. Consequentemente, ela atrairá para junto dela o seu. Porque cada um de nós tem um anjo da guarda determinado. Se nós temos um, o nosso filho tem outro. Então, calculando, já são 4. Com Jesus, já são 5. Olha que fenômeno. Olha que multiplicação, quando Jesus falou da multiplicação. Mas é só neste momento em que nós elevamos o nosso pensamento, que nós paramos um pouco com aquela correria do dia a dia, nesse mundo turbulento que nós estamos vivendo, é que nós vamos perceber a necessidade de nós pararmos um pouquinho, de refletirmos, de pensarmos um pouco na vida, de pensarmos um pouco na existência, e de sairmos desse terra a terra, que não nos conduz a nada. O GPS do corpo humano vai ter um final, porque nós temos um GPS divino, chamado Lei de Amor, que Deus plantou em nossos corações, para nós seguirmos a nossa jornada. Mas nós temos 2 jornadas, uma numa existência física passageira, efêmera, transitória e muitas vezes ilusória, que o GPS vai nos levar. Aquele GPS do Waze, que diz, dobre à esquerda, segue em frente tantos quilômetros, até encontrar um trevo, pegue a 5ª saída, a 3ª saída à direita, e segue o caminho. Dobra à esquerda, dobra à direita. E aí, este GPS vai dizer, parabéns, você chegou. E você olha para o lado, você chegou ao seu destino. E você olha para o lado e está escrito assim, cemitério. É fatalidade. Nós precisamos admitir isso. E esse GPS divino tem uma data, tem uma hora, que Deus não deixa com que o homem calcule, com que o homem perceba. Mas dentro deste homem existe um ser integral, porque Allan Kardec vai trazer para nós, através da 3ª revelação de Deus aos homens, o Espiritismo, que tem na sua obra basilar, o Livro dos Espíritos, ele vai trazer algo que vai nos tornar deístas, imortalistas e reencarnacionistas. Eu não sei, eu não acredito, eu desconfio. É o que nós ouvimos dos homens. Mas Allan Kardec vai trazer a convicção, mesmo sem nós ver, nós vamos buscar a prova. Fazendo uma parada mental, nós vamos buscar a prova daquilo que nós não vemos. E a certeza das coisas que virão. Porque a lei que Allan Kardec revela para nós é simplesmente quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Aí, meus irmãos, existe outro GPS. O GPS divino
do espírito colocado na condição de imortalidade. Não é mais uma existência, mas são multimilenares existências multimilenares, esse ir e vir, é que vai determinar a vida. É por isso que Allan Kardec vai dizer: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Esse GPS segue em diante do cemitério. Não olha para a esquerda porque não é a parada. E Sócrates já falava isso 500 anos antes de Cristo. Olha para mim, dizia Sócrates. Este que você está vendo não é o Sócrates. Este é o corpo do Sócrates. Sócrates viverá, apesar dos pesares. Mas aquele discípulo aflito, vendo que ele teria que tomar aquela cicuta para ir para o cemitério, para ir para o nada, para ir para o pó, ele pergunta para Sócrates: meu irmão, aonde você quer que nós te enterramos? E Sócrates diz: vocês não vão enterrar o Sócrates, vocês vão enterrar o corpo do Sócrates. Enterrem aonde quiserem, se puderem. Então, esses dias uma amiga minha chegou lá no centro espírita e falou assim para mim: professor. Daí eu falei: muito obrigado pelo professor, né? Me senti lisonjeado com aquilo. Mas ela disse: eu fiz um pedido em vida para ser cremada. O que o senhor acha? E eu disse: de chofre. Às vezes a gente tem uma intuição que vem de fora, que a gente não sabe como que a gente dá aquela resposta sem pensar. Eu falei para ela, sem pestanejar: muda o discurso. Mas por quê? O que vai acontecer comigo na cremação? O que o senhor acha? Eu disse: muda o discurso, nega. Porque você está dizendo para te cremarem. E a cremação não vai acontecer. Porque se você pedir para queimar você não vai queimar. Porque vai queimar o teu corpo, nem o teu corpo, porque não é teu. Vai queimar o corpo que você usou na existência. Então pede. Eu faço um pedido. Como Sócrates. O Sócrates foi mais libertador, mais liberto no seu pedido. Me enterrem aonde quiserem, se puderem. Se queimarem, vai ser imediato. Se colocarem na terra, vai demorar. Mas tudo vai virar pó. Mas o GPS divino segue na imortalidade da alma. Então Allan Kardec vai dizer: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. É com essa convicção, meus queridos amigos, que nós devemos seguir a nossa jornada. Nós estamos de passagem. E nós dizemos sem querer: Deus está no comando. O futuro pertence a Deus. Essas palavras devem ter um poder muito grande dentro de nós. Porque ao amanhã Deus pertence. Se nós lemos nos caminhões este dizer, é porque é verdade absoluta, uma verdade verdadeira. Porque o GPS divino é considerável, é considerado com a imortalidade da alma e a reencarnação. Tomamos um corpo, deixamos o corpo. Tomamos outro corpo, deixamos aquele corpo. Mas o que nós precisamos fazer para esse GPS divino se cumprir? Progredir sempre, tal é a lei. Cumprir a lei de Deus.
Então o GPS divino vai nos conduzir ao Pai Celestial. E Jesus nos trouxe o caminho luminoso para ir de encontro a este Pai querido e amado, que nos aguarda pacientemente, sem pressa, sem afobação, sem ansiedade, sem nada. Ele aguarda, porque Ele está dentro de nós e nos dá o livre-arbítrio. Qual é a tua pressa de ir ao Pai Celestial? Qual é a pressa que você tem? Qual é a aceleração que você quer dar? É minha, é tua, é nossa. O GPS do corpo físico está determinado, é fatal. Nós viemos com uma passagem, e essa passagem tem data de chegada. Para a volta, não tem data, está em branco. Nós podemos antecipar ou nós podemos prorrogar essa data. Mas esta passagem é fatal. Só vai ficar para a semente aqui na terra, falando e vivendo, eu e a rainha da Inglaterra. O resto vai morrer tudo. Então, meus queridos amigos, tinha um príncipe. Porque, antes de contar a história do príncipe, eu queria dizer que Jesus deu tantas fórmulas, Ele determinou tantos caminhos para nós seguir, tantos ensinamentos. E num desses momentos felizes, que todos os momentos foram felizes daquele mestre amado, um homem incomparável, um homem cheio de virtudes, com a plenitude do amor no coração, com a lei desenvolvida num grau superlativo, num grau superior àquilo que nós temos dentro dos nossos corações em germe. Diz o Espírito amigo que nós temos um deserto em nossos corações, mas dentro de cada um de nós tem aquele germe, aquele oásis que vai desabrochar, que vai nascer, que vai crescer e que vai frutificar, vai desenvolver frutos, que são os frutos do amor divino. Então, diante de tantas considerações que Jesus fez naquela época, ele disse: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para ti. É uma orientação, é um norte, é um GPS imortalista. Não é para a vida na sua passagem, na nossa existência. Porque nós temos uma vida só. Então, naquela orientação de Jesus, ele simplesmente disse para nós desconsiderar os outros e fazer um esforço íntimo. Não é a orientação, não é o que nós vivenciamos. Não é o que nós vivenciamos. Porque nós estamos sempre preocupados com o interesse pessoal, com o egoísmo, com o orgulho, que são tantas imperfeições que nós temos, vícios, defeitos. E a maior de todas as imperfeições ditada pelos Espíritos é o interesse pessoal. O nosso interesse pessoal, aquele interesse de o que eu vou ganhar com isso, eu preciso cuidar de mim. Mas o Chico Xavier vai dizer: aos outros eu deixo eles serem como eles são. A mim eu exijo ser melhor a cada dia. Olha o GPS. E se nós sairmos dessa rota que é a lei divina, o GPS recalcula. Então nós temos no fundo do nosso coração a lei. E nós nos transviamos, nós saímos da lei. E como dizem os Espíritos, se nós saímos da lei, nós nos transviamos. E o GPS diz: recalcula. Recalculando a rota. E daí nós voltamos através do arrependimento, da dor, da consciência, de não ouvir a nossa consciência, que é a voz de Deus em nossos corações. Então, meus amigos, tinha um príncipe
que foi condenado à morte na sua existência por prevaricação. Ele foi condenado por se transviar da lei dos homens. Se nós transgredirmos as leis dos homens, nós estamos praticamente ou automaticamente transgredindo a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. Então, se nós sairmos dessa rota de amor, de justiça e de caridade, dizem os Espíritos que ela abrange todas as outras leis. Então, ele prevaricou. Ele transgrediu a lei daquele templo, daquele reino humano comandado por aquele rei. E o rei era muito rígido. Então, ele chamou esse príncipe e disse-lhe: você cometeu um equívoco muito grande e está condenado. Mas qual que é a minha condenação? E naquela época, a condenação era unilateral. A condenação do rei foi a pena de morte. Você vai morrer. Se esse príncipe fosse espírita, como Sócrates, se esse príncipe fosse imortalista, deísta e reencarnacionista, ele iria saber que jamais alguém vai condenar a pena de morte, porque a morte não existe. Iria condenar o final de uma existência passageira, transitória. Mas o príncipe então olhou para o rei e disse-lhe: Bom, ele ficou atônito com aquela sentença de súbito. Eu sei que eu errei, mas pela lei dos homens, eu tenho um último pedido a fazer. Eu tenho um último pedido. Eu posso fazer um pedido? O meu último desejo. Pode fazer. Então o príncipe falou para o rei: eu quero dar um abraço e um beijo no meu neto para me despedir, antes de morrer. E daí o rei falou: mas tu nem casado é? Ele falou: não tem problema, eu espero. Aí o rei, em vez de se tapar de ódio, de aumentar a ira, ele achou graça daquilo. E falou: bom, você é um rapazinho engraçadinho, eu vou te dar uma chance. Você vai procurar uma resposta para uma questão que eu vou fazer, e era de manhã, então até à noite você vai me trazer essa resposta. Se você trazer essa resposta convincente, que eu me convencer dessa resposta, se você me trazer essa resposta que eu vou fazer para essa pergunta, que vai me convencer que você tem razão e que é uma verdade verdadeira, você vai ser liberto. Ele não tinha outra chance. Pode fazer a pergunta que eu vou procurar a resposta. Então o rei fez a grande pergunta ao príncipe: você vai procurar a resposta me dizendo o que mais deseja uma mulher? Aí ele falou: meu pai querido, estou morto. O que mais deseja uma mulher? Dinheiro. Está do teu lado. Dinheiro. As mulheres que estão aqui podem me responder, né? O que mais você desejaria? O que mais você deseja? Qual que é o desejo ardente daquela mulher? Dizem que elas gostam de cartão de crédito, né? Dinheiro. Aí o príncipe saiu à procura da resposta, passou pelo primeiro mancebo que ele encontrou. Ele chegou e falou pro cara assim: bah, cara, a minha vida tá por um fio de teia de aranha, cara. Eu preciso saber de uma resposta. O que mais deseja uma mulher? Aí o mancebo falou para ele: meu amigo, você tá doido? Que nem diz o Catarina em Jojo, né, cara?
que mais deseja uma mulher? Eu não sei, cara, pergunta para elas. Aí ele foi, tinha uma menina bonitinha, sorrindo, assim, sorrindo com os olhos, né? Chegou na menina e falou assim, o que mais deseja uma mulher? E aquela menina olhou para ele e falou, olha, meu amigo, pensou, disse, olha, nem eu sei. Eu acho que nem as mulheres sabem qual é o desejo delas. Tem um filme chamado PS, Eu Te Amo. Assistem aquele filme que vocês vão ver aquela mulher procurando o homem verdadeiro e chegando no final, na conclusão, ela diz isso. Olha, minha amiga, as duas amigas conversando. Eu até não sei o que eu quero. Porque ela procura aquele homem que seja assim, que seja assim, ou que seja isso, que seja aquilo. PS, Eu Te Amo, é um filme interessante para nós assistir. PS, Eu Te Amo. Aí, ele saiu e continuou a busca. Então, ele entrou em todos os lugares, fazendo aquela pergunta. Aí indicaram um filósofo para ele. Um filósofo que tinha a filosofia significa a resposta às perguntas. Isso é filosofia. É por isso que a filosofia espiritualista, porque ele tem na sabedoria profunda e divina de Deus a resposta às nossas indagações. 1012 perguntas que nós fizemos diariamente sobre a vida, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre o porvir da humanidade, está no livro dos Espíritos. E esse filósofo, então, com essa condição de filosofia que significa isso, é por isso que o livro dos Espíritos, a filosofia é espiritualista. Nós lemos aquelas questões e recebemos as respostas filosoficamente, para sairmos da ignorância, que não é feio ser ignorante. Mas aquele filósofo recebeu então o príncipe, e o príncipe falou, meu amigo, eu estou condenado à morte, e eu preciso de uma resposta para dar para o rei. O que mais deseja uma mulher? E o filósofo falou, olha, meu amigo, eu estudo há muito tempo, mas essa resposta, você me desculpa, é complicada. Porque a mulher é complicada. É complicadinho. Não tenta entender as mulheres e descobrir o que está dentro delas, porque você vai se tornar uma pessoa infeliz e não vai descobrir. Se liberta, meu amigo. Desista disso. Olha o conselho do filósofo. Desista que o caminho é mais curto. Aí ele disse assim, aí ele foi, começou a procurar e tal, aí chegou lá numa vizinha lá, a vizinha falou assim, cara, eu penso que tem uma solução. Você procura uma bruxa que tem nas cercanias da cidade, que ela vai te responder essa questão. Então ele saiu correndo, já era final da tarde, estava terminando o prazo, a morte estava chegando, então a morte era iminente. Então ele chegou subiu, desceu, passou um mato daqui, um mato de lá, chegou lá no matagal escondido, fora da cidade. Ele chegou lá e estava uma fumacinha assim, naquela cabaninha. Ele entrou para dentro, tomou um susto com aquela imagem assim, pá! Aquela mulher desgrenhada, assim, toda despenteada. Daí tinha um dente assim no meio um dente bem no meio da boca, assim, ela sorriu, parecia aquele dente cariado, o resto era tudo banguela, e ela deu um sorriso para receber aquela visita. Seja bem-vindo, meu amigo. E ele falou, teve vontade de correr para trás e falou, vou encarar, porque a minha vida, né, a minha vida está um fio. Ele entrou e falou, eu preciso de uma consulta aí. E daí a bruxa atendeu ele. Bruxa, para quem não sabe, quando alguém chamar vocês de bruxa, que vocês são mulheres,
significa mulher sábia. Mulher sábia. Então, se alguém chamar uma mulher de bruxa, é um elogio. Fala, muito obrigado. Muito obrigado. É mulher, significa mulher sábia. Entenderam? Só que nós demos a ênfase para as palavras de acordo com as nossas imperfeições. Então, o termo bruxa pesado significa sombra, significa uma bruma de escuridão, de maldade, de trabalho maldoso, de tudo que nós imaginamos, de mandinga. Isso significa, mas não é mulher sábia. Então, o cara foi fazer a conversa com ela, perguntou para ela, minha amiga, minha vida está por um triz, e eu preciso saber eu preciso responder uma pergunta que o rei me fez, e senão eu vou morrer. Qual que é a pergunta, meu filho? O que mais deseja uma mulher? Ela falou, isso é a coisa mais simples que tem, meu amigo. Eu sei. Uau! Ele estava salvo. Ele falou, estou salvo. Fala para mim que eu vou sair correndo. Quanto custa? Olha o dinheiro. Ela não quis. Ela não quis o dinheiro. Você se enganou redondamente, minha amiga. Ela não quis o dinheiro. Não é isso, não. Ela disse, eu sei a resposta. E ele ficou na expectativa e ela não quis falar. Eu falo numa condição. Eu falo numa condição. Eu te revelo numa condição. Eu te revelo numa condição. Eu falo essa resposta, você salva a tua vida e você casa comigo. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu estava morto, agora ela quer me matar novamente, agora eu estou roubado de vez. E ele ficou naquela, não sei o que eu faço. Mas se eu levo a resposta, eu me salvo lá e eu me ferro aqui. Aí ela falou, olha, se você for, eu vou fazer uma relação. Agora vem a sabedoria da bruxa. Ela disse para ele, eu sei o que se passa no coração dos homens. E o meu trabalho, a minha morte, não vai ser corporal. Se você não cumprir com a tua consciência, a morte vai ser moral. Eu vou fazer um trabalho para promover a tua morte moral. A nossa morte física não é o problema. Nascer, morrer, renascer. Nós nascemos para morrer. Será que nós vamos demorar quanto tempo para perceber isso? Vai mudar as nossas vidas, os nossos relacionamentos. Nós vamos entender a profundidade da sabedoria de Jesus quando ele diz, não faça aos outros aquilo que você não gostaria de fazer para ti. Porque quando eu estou fazendo mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim. Não é para o outro. O mal que eu faço é que me faz mal. O mal que alguém me faz não faz mal, mas o mal que eu faço a alguém, esse que me faz mal porque me torna mal. A solução do cristianismo joga nós para dentro de nós, num mergulho para dentro dos nossos corações. Numa viagem para dentro de nós, buscando ser integral e imortal com o GPS para Deus. E ela disse, eu te mato moralmente, que é pior do que a morte carnal. Se você não cumprir com a tua consciência, com a tua promessa que você fizer agora, você vai ter uma morte muito pior que a morte do corpo físico, que não é nada. É simplesmente uma passagem, um autoencontro e a volta do ser integral para a pátria espiritual. Liga a televisão e ouça aquelas criaturas dando a notícia, hoje, notícia fúnebre,
Hoje, o Brasil bateu recorde de mortes. O Brasil perdeu, no dia de hoje, 4 administração, por causa do exterior, por causa do governante, por causa do ministro, por causa das pessoas que não estão atendendo aquelas criaturas que precisam de atendimento nos hospitais, sempre de fora para dentro. Põe eu lá na Rede Globo, ou em qualquer outra rede para dar essa notícia, e eu ia dizer assim, como deísta, imortalista e reencarnacionista. Eu ia dizer assim, hoje, meus queridos irmãos, 4.000 almas se despediram do corpo físico para voltar à pátria espiritual e continuar o seu progresso, continuar o périplo para Deus, o GPS divino que não acaba nunca, porque a lei que está na natureza é nascer, morrer, renascer e progredir continuamente. A bênção do desencarne é a volta do espírito para a pátria espiritual. Olha a diferença. Dentro de pouco tempo nós vamos ter as emissoras de rádio anunciando desta forma, sem alarme, porque a migração e a imigração é constante. Mas a bruxa disse para ele que não é essa morte que ela ia promover, era a morte moral. Quando nós fizemos o mal, quando nós pagamos o mal com o mal, quando nós fizemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizesse para nós, quando nós fizemos o mal para os outros, nós automaticamente estamos dizendo para a natureza, para a lei divina, faça o mal para mim, porque eu estou fazendo mal, eu sou mal. Esta é a proposta do Espiritismo, a proposta de Jesus. É simples. Tudo nasce dos nossos corações e Jesus pediu para limpar os nossos corações. É dessa forma. Se você está no olho por olho, dente por dente, troca. Porque senão esta é a morte moral. Se alguém te fez o mal, você está magoado e você quer se vingar, troca por perdão, que é a lei de Deus. Faça uma relação de consciência, de autoanálise, de viagem interior, de reforma íntima e muda o modo de pensar. Muda o modo de sentir primeiro, para depois você passar para os pensamentos, para as palavras, e aí vai mudar as tuas atitudes, e aí vai mudar a tua vida. Então essa bruxa fez essa proposta. E ele então não teve escolha. Ele disse, não, eu aceito a tua proposta. Fala para mim que eu vou me salvar e vou voltar aqui. A relação de consciência de mim para comigo mesmo é a mais séria que tem de todos os relacionamentos que nós vamos ter. O homem consciencioso é um homem feliz. É aquele que não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor, não guarda lixo mental e deita na cama e dorme com a paz de consciência e a fé no futuro. Esse é o homem feliz. Esta é a felicidade máxima que Deus nos propõe. Nós podemos alcançar ela hoje, amanhã, daqui uma semana, ou postergar para outras existências. Nem ficando nesse orbe, nessa terra que vai passar de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. Mas a promessa do Cristo é ver este mundo regenerado, enobrecido e feliz. Então essa bruxa disse, alguém quer arriscar, depois de tudo isso, o que mais deseja uma mulher? Alguém quer arriscar? Casar. Viver. Não, porque a vida é uma só. Casar, eu fiz essa pergunta para uma sobrinha minha. Estava uma tia e a mãe do lado. Daí eu fiz essa pergunta para as três. E a primeira resposta da mais nova foi assim, ai tio, eu queria um bofe para mim me casar.
Aí a outra tia falou assim, em casa não. Porque eu, quando casei, era um príncipe e agora virou um sapo. Aí a outra falou do lado, o meu foi o contrário. Quando eu casei, parecia um sapo e agora é um príncipe. Então, minha gente, qual é o sentido? Passageiro, transitório, não é. É com Jesus a conversa de hoje. É para sempre. E a bruxa olhou nos olhos daquela criatura e disse: o que mais deseja uma mulher é ter autonomia sobre a sua própria vida. Uau! Aí ficou interessante. Quem não quer autonomia sobre a sua própria vida? Quem não quer direcionar os seus próprios atos, ter o livre-arbítrio, aquela condição de conduzir a existência física, o GPS físico, o GPS do corpo, conduzir com amor, conduzir com sabedoria para terminar a tarefa aqui na Terra e voltar com a consciência tranquila e em paz. Quem não quer? Para seguir a evolução sem fim que Deus nos propõe. Porque a garantia que Ele nos dá é para sempre. Então ele pegou a resposta, saiu a todo vapor, correndo, chegou lá no rei, estava terminando o tempo dele. Quando ele chegou na frente do rei, o rei falou: fala, meu filho. E ele falou com todas as palavras, com aquela vontade. O que mais deseja uma mulher é ter autonomia sobre a sua própria vida. Uau, o rei falou: você está liberto. Então ele ficou tão feliz, tão alegre. Deus do céu, ninguém calcula a felicidade daquele príncipe naquela hora. Ele foi salvo, e ele virou as costas e saiu, e ele lembrou da consciência. Aí ele caiu em depressão, começou a pensar: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Se eu fujo, eu não consigo fugir, porque ninguém consegue fugir da consciência. Ela me mata. Se eu voltar para perto daquilo, também é uma morte. Então ele foi e ele resolveu então fazer uma relação de consciência e voltou. Chegou lá para aquela agora é a noiva, dourada. Eu vou encarar a fera. Aí ele chegou lá e disse: casamos-nos. Marcaram a data e a bruxa fizeram a festa, aquela condição toda. Casaram no civil, no religioso, padrinhos, tudo conforme os padrões de relacionamento humano, como manda figurino. E eles então, na medida do possível, ele sorriu. Ela se arrumou para a festa da forma que uma bruxa se arruma, ficou um pouquinho mais feia para enfrentar a situação. E aí foram para a lua de mel. Aí foram para um hotel 5 estrelas em Balneário Camboriú. O príncipe era catarinense, a Dubai brasileiro. Chegou lá no hotel, subiram com a vista para o mar, coisa mais linda. Então ele deitou na cama, desesperado. E a bruxa largou as malas compatíveis com ela, com aquelas roupas toda preta. E ela saiu para ir no banheiro, entrou no banheiro, ele viu o movimento, ele fechou os olhos e começou a rezar. Falei: meu Deus do céu, o que eu faço? Mas ele tinha feito a promessa, tinha feito uma relação de consciência, ele segurou. Aí ela saiu para fora. Quando ela apareceu, ela estava com uma camisola transparente, esvoaçada, toda transparente assim, e apareceu uma linda princesa. Ele esfregou os olhos e falou: meu Deus, eu não acredito nisso. O que aconteceu, meu Pai Celestial?
É um fenômeno. Então ela saiu e falou assim, meu bem, eu estou aqui para ti. Eu sou toda sua. Ele não acreditou naquilo. Não acreditou. Ele piscava, se beliscava e ele ficou olhando e tal. E daí ele se aproximou, tocou nela e ela falou então a ele, afaste-se um pouquinho de mim que eu quero conversar contigo. Eu esqueci de te falar um detalhe da minha vida. Eu esqueci de te falar um detalhe muito importante. Eu sou bruxa durante o dia e donzela, princesa durante a noite. Ou vice-versa. Você escolhe. Agora, o que você quer que eu faça? Você quer que eu seja bruxa de dia para aparecer para a sociedade com a minha imagem de desgrenhada dessa mulher, não preocupada com a beleza, não preocupada com o exterior, e você quer que eu seja princesa de noite, dessa forma que você está me vendo, com o corpo esbelto, esguio de donzela, de mulher bonita para os padrões da sociedade, sem aparecer para a sociedade? Ou você quer fazer o contrário? Você quer que eu seja princesa, que eu seja donzela, que eu seja bonita, linda, elegante e majestaticamente me apresente para a sociedade como aquela fachada, aquela máscara exterior, e à noite eu serei bruxa dentro de casa? Quantas mulheres que têm essas duas condições, que aparecem com a imagem desgrenhada para a sociedade e dentro do lar são uma princesa com os filhos, com o marido, aquela condição amorosa. Quantas pessoas aparecem na sociedade como linda, bela, maravilhosa e dentro de casa uma bruxa? É a sombra, é aquele lixo mental carregado e descarregado dentro da família. Quantas pessoas, quantos casais nós vemos se desfazendo por causa dessa contradição? E agora vai a pergunta aos homens, a nós: o que você escolheria? O príncipe está ali para fazer uma escolha. Ele tem que decidir. Você precisa decidir o que você quer de mim. Então o príncipe pensou, calculou as vantagens, pegou uma calculadora, começou a pensar, o que eu faço agora? Será que eu seguro essa peça agora aqui para amanhã ela ser a bruxa? Será que eu deixo ela ser bruxa para amanhã eu aparecer? Porque já pensou em aparecer na sociedade lá? Pô, cara! Ele ia arrasar, né? Porque, no casamento apareceu com aquela bruxa, daqui a pouco aparece com aquela mulher ali, né? Ele ia arrasar na sociedade, né, cara? Então aquilo ali começou a contrabalançar. O que você decidia? Qual a decisão que você tomava? Então ele pensou e disse a ela, e na minha opinião é a grande lição que nós vamos levar para casa hoje. Ele disse, você decide, meu amor. Você decide. Você decide. Eu vou aceitar aquilo que você fizer. Então ela foi para o banheiro e voltou novamente, uma linda princesa, da forma mais bela que ela se apresentou antes. Mais bela do que ela tinha se apresentado antes. Ela foi lá dentro e se melhorou. E voltou para ele. Então ele disse, bom, agora, já que é passageiro, é fora, vamos aproveitar. Então ele mandou ver uma noitada daquelas. E aí no outro dia, ele se preparou para abrir os olhos. Quando nós casamos assim, logo no começo, abre os dois olhos ligeiros para ver aquela princesa do lado. Depois vai passando o tempo, começa a vir. Aí passa um tempo, aí você já começa a levantar com os olhos fechados para não ver a coisa do lado. Né?
Aí ele abriu os olhos, assim, meio desconfiado. Ela estava mais linda do que na noite anterior. E daí ele disse para ela, mas eu deixei você ser a metade bruxa e a metade princesa. Então ela disse, como você me deixou decidir, eu resolvi ser princesa de dia e de noite. Quando nós damos autoridade a outra pessoa que está do nosso lado no convívio, o direito dela decidir pelo bem, pelo mal, pelo livre-arbítrio, nós estamos a caminho da lei divina. E essa pessoa, reconhecendo a sombra e a luz, ela vai trabalhar a sombra para procurar a luz. Então, meus queridos amigos, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a ti. Nós temos um pesadelo na nossa existência, porque nós queremos ver a pessoa, aquela criatura, diferente de como ela se apresenta. Esse é o nosso maior problema. Santo Agostinho, na sua sabedoria profunda, vai dizer, os outros não são aquilo que eles pensam que são. Os outros não são aquilo que eles deveriam ser. E os outros não são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Os outros são os outros. Chico Xavier, naquela sabedoria profunda, ele vai dizer naquele amor profundo dele, o apóstolo de Uberaba, o homem amor que esteve entre nós. Chico, o que você acha do mundo? Ah, o mundo. Eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, Chico? Como você vê as pessoas? Ah, as pessoas eu vejo como elas são. Sem tentar mudar milímetro da outra pessoa. E você, Chico, como você acha? O que você tem para falar de você? Ah, eu continuo sempre o mesmo. Então é aquela pessoa que ama, que transborda de amor no coração. A lei divina é a lei do amor. Então nós precisamos conquistar isso dentro de nós. Nós precisamos buscar essa essência, esse germe divino que está dentro dos nossos corações. Divinizar os nossos corações é o nosso trabalho. Divinizar a nossa vida. Melhorar, talhar, trabalhar, regenerar esta condição que Deus nos dá, sem tentar, sem se convencer de que nós vamos levar alguém a lugar algum. Nós não vamos levar ninguém conosco. A minha mãe, 92 anos, uma alegria de viver incalculável. A pessoa que eu mais admiro na minha vida, não por ser minha mãe, mas ela tem um amor tão grande no coração e vive enclausurada num apartamento sem o desejo de sair, de viajar, de procurar outros lugares. Mas daquele ponto ela emana tanta energia, tanto sorriso, tanta alegria de viver, que nós aprendemos com ela uma felicidade que é incalculável. E na família tem aquelas distorções, porque o que mais nós gostamos de fazer na família é um falar do outro, e o outro falar do um, e aquela confusão. E tinha um rapaz, um moço que penetrou na nossa família de fora, e que todos nós conversávamos entre nós detestávamos aquela presença. Então nós achávamos que a solução era tirar ele da família. E a minha mãe gostava daquela criatura. Aí nós começaram a fazer perguntas, mas como que ela consegue gostar daquela criatura? Eu falei, não é dele que ele gosta, ela gosta dela. Porque o amor eu tenho, a caridade eu dou. E essa confusão que nós fizemos na cabeça que tem que ser distorcida, tem que ser tirada. O amor eu tenho, e a caridade é o amor em movimento. Não precisa procurar a caridade, basta se melhorar internamente,
basta espargir alegria de si, que as coisas começam a melhorar, que tudo começa a melhorar ao teu redor. Mas é preciso fazer um esforço, alimentar essa condição que nós temos dentro de nós, de sombra e de luz. E daí, quando nós damos liberdade para as outras pessoas, nós automaticamente estamos dando uma exigência para nós. Os outros são os outros. Então é por isso que Jesus tinha essa certeza absoluta, e ele determina há 2000 anos qual é o objetivo de ele determinar, de ele colocar aqueles ensinamentos simples e profundos para atingir os corações no futuro. Ele vai dizer que o objetivo daquela estada dele na Terra era ver o mundo no futuro regenerado, enobrecido e feliz. O cristianismo leva a esta condição, mas é preciso que nós compreendamos que a solução não está fora, está dentro de cada um de nós. Não fora, mas dentro. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.